Buenas, pessoas concurseiras e estudiosas. Vídeo novo aqui no canal, professor Iago Portela. Questões Banca Objetiva 2023. São questões aí, ó, saídas do forno da banca. Beleza? São questões de matemática, raciocínio lógico, que o professor está resolvendo para vocês aqui. Se tu ainda não é inscrito, pessoal, no canal, te inscreve. Dá um break aí, clica lá no te inscrever. Clica no sininho se tu quiser continuar recebendo as notificações, mas é muito importante a tua inscrição, o teu comentário, ajuda a gente a crescer e ter relevância aqui no YouTube. Pois é. Me segue lá no Instagram, aquela coisinha lá, underline, não é underline, @, Iago Portela, é uma coisa assim. Me acha lá no Instagram que tu vai achar lá. Não tem muito professor Iago lá não, ok? Então, seguindo com o nosso assunto aqui, tá? Que são questões 2023, questões que a gente está fazendo com muito capricho. Se um aluno procurou o professor assim, professor, quero fazer aula particular contigo. Tu faz tanto vídeo da banca objetiva que é quase um especialista. Eu digo, sou praticamente um especialista da banca objetiva e são muitos e muitos vídeos da banca objetiva e a gente já conhece. Decore salteado quase aí as provas da banca objetiva. Só não arrisco a dizer vai cair tal questão, vai cair tal questão. A gente não pode prever, né, que a banca é banca, né? Mas aí a gente sabe quais são as questões que sempre vão cair em provas da banca objetiva. Ok? Então vamos lá, vamos resolver questões 2023 da banca objetiva. Partiu, gurizada! Então, dando seguimento à nossa aula, vamos lá. Uma pesquisa decidiu verificar a preferência por esportes entre adolescentes de uma escola. Os resultados obtidos entre os 140 alunos são mostrados abaixo. Então, aqui, ó, 70 alunos gostam de natação. Então, vamos sublinhar aqui, ó, 70 alunos, natação. 50 alunos, vôlei. 60 alunos, futebol. 15 alunos praticam vôlei e futebol. 15 alunos praticam natação e vôlei. 20 alunos praticam futebol e natação. E 10 alunos praticam os três esportes, futebol, natação e vôlei. Considerando-se os resultados, marcar C para a alternativa certa e E para as erradas. Muito bem, então vamos lá, olha só, vou subir aqui um pouquinho para usar o nosso espaço. Então nós temos aqui, ó, natação, vôlei e futebol. Então vamos aqui, fazer 3 diagramas. Como que eu sei, professor, que essa questão envolve diagramas? Gente, quando tem quantidades assim, ó, tá, de pesquisa, de estudantes, de pessoas que gostam, por exemplo, ó, de 3 coisas diferentes, de 2 coisas diferentes, e tem o conectivo E, ó, isso é questão de envolvendo diagramas e o conectivo E, tá? Então, por onde que a gente começa a resolver esse tipo de questão? A gente começa resolvendo, ó, por aquela questão que tem a maior intersecção, ó, futebol, natação e vôlei, porque aqui nós temos, ó, vamos aqui marcar direitinho, né? Vamos fazer aqui, ó, a natação, que é a primeira que aparece lá, depois vôlei e depois futebol, ok? Então, olha só. Nós começamos pela maior intersecção, que é essa aqui do meio, ó. Essa aqui que a gente começa a nomear os elementos, ó. 10 alunos gostam de futebol, natação e vôlei. Então, nós colocamos o 10 aqui, ó. Por quê? Quando a gente tem o E, tá? Quando a gente tem o conectivo E, significa o quê? Que alguém foi contado mais de uma vez. Certo? Então, quando a gente tem esse tipo de questão, que tem um conectivo E, significa que alguém foi contado mais de uma vez. Então, quando nós colocamos esse 10 aqui, ó, nós colocamos aqueles que foram contados, tá, que gostam de futebol, natação e vôlei. Agora, a gente vai começar a descontar das outras quantias
esses 10 aqui, olha só. 20 alunos praticam vôlei e, melhor, natação, futebol e natação. Então, aqui, ó, futebol e natação. Aqui, futebol e natação, ó. Certo? Temos 20 pessoas que praticam futebol e natação. Só que 10, ó, esses 10 aqui, eles já foram contados. Aqui, ó, futebol e natação e vôlei, tá? Então, eles já foram contados uma vez. Então, nós vamos descontar, ó, 20 menos 10 dá 10. Então, 10 pessoas gostam de natação e futebol. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 10 mais 10 dá 20. Quando a gente junta isso aqui, a gente vai ter o quê, ó? 20 pessoas que gostam de futebol e natação, tá? Essas 10 pessoas, elas já estão incluídas aqui, ok? Então, a gente tem que excluir elas. Por quê? Porque elas foram contadas mais de uma vez. 15 pessoas gostam de natação e vôlei, ó. Natação e vôlei. São 15 pessoas, então 10 já estão aqui. Então, 15 menos 10, 5, ó. 5 gostam só. Essas de verde, ó, que são só. Natação e futebol, só natação e futebol são 10. Só vôlei e natação são 5. Agora, quando tu fala natação e vôlei, daí tu junta tudo, dá 15. E depois, ó, 15 alunos gostam de vôlei e futebol. Já tem 10 aqui, então 15 menos 10, 5, certo? Então, só de futebol e de vôlei são 5. Quando tu vai falar em vôlei e futebol, tu junta todo mundo e tu vai dar os 15. Ok? E na sequência, ó, o que a gente vai ter lá, ó? Agora a gente vai para os específicos, ó. 60 alunos praticam futebol. Então, 60 praticam futebol. E nós já temos aqui na conta do futebol, ó, 10, 25. Então, 60 menos 25 dá 35, ó. Isso indica o quê? Que 35 alunos gostam apenas de futebol. Se tu for juntar todo mundo, ó, que gosta de futebol, tem o 35, mais 10 dá 45, 55, 60. Aí tu tem os 60 alunos que gostam de futebol. Lembrando que por causa daquele E, alguém foi contado mais de uma vez, ok? Depois, 50 alunos gostam de vôlei, ó. Mas se tu for contar aqui, ó, 10, 5, dá 15, 20. Então, 50 menos 20 vai dar... Opa, que o professor se atrapalhou aqui. Só um pouquinho. Não, fui eu que dei uma rateada agora aqui, pessoal. Não me atrapalhei em nada. 10 mais 5 dá 15, 20. 50 menos 20 vai dar 30. 30 alunos gostam apenas de vôlei. Agora, ó, 70 alunos gostam de natação. Nós temos aqui 10 mais 10 dá 25, dá 20, mais 5 dá 25. 70 menos 25 vai dar 45. Então, 45 alunos gostam apenas de natação. Agora, a gente vai responder aqui, ó. 38 alunos praticam apenas vôlei. Ó, aqui praticam apenas vôlei são 30. Então, resposta errada. Né? São 30 que praticam apenas vôlei. 45 alunos praticam apenas natação, ó. Natação 45. Então, está certo, ó. 35 alunos praticam apenas futebol. Apenas futebol, 35. Então, está certo. Portanto, a sequência correta é ECC. Alternativa D de Dinamarca. Beleza, minha gente? Então, essa é uma questão aqui, ó, que a banca objetiva, ela trata como raciocínio lógico, tá? É uma questão que entra na conta do raciocínio lógico. Quando tu vai estudar lá, tem raciocínio lógico, esse tipo de questão aqui entra na conta do raciocínio lógico. Diagramas, tá? Envolvendo conectivo E. E aí, quando tem quantidades assim, que tu conta mais de uma vez algumas quantidades dentro de outras quantidades, ó. Porque se tu for ver aqui, a natação, ó, foi contado mais de uma vez, né? Aqui foi contado mais de uma vez, aqui foi contado mais de uma vez, aqui mais de uma vez. Então, tu vai tirando o povo que é contado mais de uma vez, e aí tu vai limpando. Se tu for somar aqui, ó, olha só. 35 mais 5 dá 40. 50, 60.
60 mais 30 dá 90. 95, 100, 140. Se tu for somar todo mundo que tá aqui, ó, vai ter que dar quem? O 140 lá, limpinho. Não pode faltar e nem sobrar, certo? Então, tu vai... Por isso que a gente diz que a gente elimina quem foi contado mais de uma vez, ok? Vamos para a questão 2, questões 2023 da banca objetiva. A questão de número 2, ó. 4 sobre raiz de 2 pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais ou irracionais. Então, vamos pegar aqui esse número, ó. 4 sobre raiz quadrada de 2. Como é que eu vou me virar nessa situação? Seguinte, minha gente, concurseiro. Quando tu tem uma raiz no denominador, o que tu faz? Tu vai multiplicar essa fração aqui, ó, pela raiz que tá aqui. Tá? Tu vai multiplicar pelo raiz de 2. Mas, se tu multiplicar pelo raiz de 2, tu vai alterar o número. Então, tu também vai dividir pelo raiz de 2. Ó. A matemática tem essas maluquices, minha gente. Isso mesmo, umas maluquices medonha, né? Então, quando tu tem um número que tem uma raiz no denominador, na parte de baixo, tu tem que multiplicar e dividir por essa raiz. Que daí tu não altera, ó. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, tá? Então, tu pode excluir essa raiz aqui tranquilamente. Aí tu faz a multiplicação de frações, ó. Multiplicação de frações em linha, né? Numerador por numerador, denominador por denominador. Vai ficar, ó, 4 vezes raiz de 2, 4 vezes raiz de 2, sobre, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 2 ao quadrado. 4 vezes raiz de 2, não dá para fazer nada, deixa indicado, 4 raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, aqui, ó, tu cancela o expoente com o radical. E aí, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. E agora, professor? Agora tu vai simplificar, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, o resultado vai ser 2 raiz de 2. Esse é o resultado, é um número equivalente àquele que tu tinha no início, ó. Então, no início, nós tínhamos quem? O 4 raiz de 2. Nós multiplicamos e dividimos esse número por raiz de 2, e esse número deu, ó, 2 raiz de 2. A gente retirou essa raiz de 2 do denominador. Por essa razão, a raiz veio aqui, ó, para onde? No numerador, na parte de cima, né? E aí, 2 raiz de 2. Ficou no final das contas, ficou um número com radical ainda, ó, com a raiz quadrada não exata. Raízes quadradas não exatas fazem parte do conjunto dos números irracionais. Não dava, professor, para responder diretamente não. Porque às vezes tu faz essas coisas aqui, ó, de racionalizar, e a raiz some, tá? Então, claro, eu como professor de matemática já tenho o olho clínico, eu já ia direto ali na letra D, que é o número irracional, tá? Mas para tu concurseiro aí que tá, faz tempo que não vê matemática, essas coisas, né? Tu tem que fazer a continha. E aí, que continha tu tem que fazer? Multiplicar e dividir pela raiz. D2 no caso aqui, né? Se fosse raiz de 3, tu ia multiplicar e dividir por raiz de 3, tá? Mas sempre que tem uma raiz e essa raiz não some de jeito nenhum, é um número irracional. Ok, minha gente? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 13 é uma questão típica aqui do raciocínio lógico da banca objetiva. Olha só. Aldo, Baldo e Caldo. Olha só os nomes, né? Eles não são muito criativos com nomes, tá? São engenheiros. Um deles é engenheiro químico. Opa, engenheiro químico. O outro engenheiro mecânico. E o último engenheiro eletricista. Sabe-se que, tá? Aldo, Baldo e Caldo. Muito bem. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Bom, antes da gente partir para as alternativas, se tu ainda não é inscrito no canal, pessoal, te inscreva no canal, dá essa demão pro professor. Tua inscrição é muito, 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 muito importante. O teu comentário, assim, impulsiona o canal, né? Então, comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou. Isso é muito, muito importante. Tá, minha gente?
teu comentário, te inscreve aqui no canal. Quanto mais inscritos, mais gera uma renda aqui pro professor. E o que mais mesmo? Ah, me segue lá no Instagram. É muito importante pro professor também. Vamos lá. E aí, como é que resolve essa questão aqui, ó? Outros professores explicam de outra maneira, tá? Talvez tu encontre outro professor que explique de outra maneira. Eu tenho um método para resolver. Que método é esse? O método da tabelinha. Eu construo, pessoal, uma tabela. Vamos ver se vai dar tudo dentro do vídeo aqui, né? Ó, construo uma tabela, tá? Aqui vai dar, ó. Olha só. E aí eu vou colocar aqui os nomes, ó. O Aldo, o Baldo e o Caldo. A gente coloca na coluna os nomes. Aqui, nas linhas, desculpa, né? Nas linhas os nomes. E na coluna a gente vai colocar a característica, a profissão, a nacionalidade. No caso aqui é a profissão, né? Então aqui, o engenheiro químico, tá? Depois, o engenheiro mecânico. E por último, o engenheiro eletricista. Certo? Então aqui, vamos lá, ó. Como é que a gente resolve? Agora, utilizando as afirmações, nós vamos responder a questão. Olha só. Aldo não é engenheiro eletricista. Então, ó, o Aldo, onde é engenheiro eletricista, eu vou marcar aqui, ó. Vou preencher dessa forma. Daí, ele não é engenheiro eletricista. E ele é o quê? Químico mecânico. Daqui a pouco a gente vê. Respira, não pira. A gente não tem que resolver tudo de uma vez. A gente tem que analisar a questão, né? Olhar para ela e elaborar aqui, ó, essa tabelinha aqui, o que eu chamo. Né? Aí, esse dia eu estava dando aula para um aluno, uma aula particular, eu disse para ele, ó, tu faz o desenho, ó, animado, tá? Da questão, certo? Então, é um desenho animado da questão, certo? Tu vai animar porque tu vai acertar, né? Então, tu faz o desenho, tu faz um esboço da questão, tu resolve ela muitas vezes, né? Então, ó, beleza? Vamos pro Baldo, ó. Baldo não é engenheiro químico. Então, o Baldo, ó, não pode ser engenheiro químico. Então, sobra para ele o quê? Mecânico ou eletricista. E aí, vamos pro Caldo, ó. O que o Caldo é? O Caldo não é engenheiro eletricista. Então, o Caldo, ó, não é engenheiro eletricista. Olha só. Vamos só responder aqui, ó. O Caldo não é engenheiro eletricista. Já dessa forma, o que tu deduz aqui, ó? Já com essa informação, ó. Veja só, o desenho animado, ele já te dá uma resposta, ó. Que o Baldo, ele é o quê? Engenheiro eletricista. Por quê? O Aldo não é engenheiro eletricista. O Caldo também não é engenheiro eletricista. Então, o engenheiro eletricista é quem? O Baldo. Mas vamos lá, ó. O Caldo não é engenheiro eletricista nem engenheiro químico. Então, engenheiro químico ele não pode ser. O que o Caldo é? O Caldo ele é engenheiro mecânico, ok? Então, se o Caldo é engenheiro mecânico, o Baldo, ó, que tu só da questão anterior tu já sabia que ele é engenheiro eletricista. Então, ó, o Baldo já não é engenheiro mecânico. E se o Caldo é engenheiro mecânico, o Aldo não pode ser engenheiro mecânico. O Aldo é o quê? Engenheiro químico. Vejam só. O desenho animado da tabelinha aqui, ó, do método da tabelinha, né? Ele é como uma engrenagem que vai... Essas alternativas aqui, ó, elas vão fechando. E elas fecham na resposta direitinho, ó. Então, ó, o Aldo é engenheiro químico. O Baldo é engenheiro eletricista e o Caldo é engenheiro mecânico. Agora a gente vai aqui, ó. Nas informações, com base, tendo como base essas informações, assinalar a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Vamos lá, ó. Baldo é engenheiro mecânico. Baldo é engenheiro mecânico? Não. Não é essa aqui a alternativa correta. Letra B. Aldo é engenheiro químico? Aldo é engenheiro químico, ó. Aldo é engenheiro químico, tá correto, ó. O Aldo é engenheiro químico, tá certo. Vamos aqui, ó. Letra C. Aldo é engenheiro mecânico? Não, a gente já deduziu que ele é químico. Baldo não é eletricista?
Baldo é eletricista, né? Então, como tem aquele não ali, morreu. Aldo não é engenheiro químico. Ele é engenheiro químico, né? Então, ó, morreu a questão. Beleza? E assim, com o método da tabelinha, com esse desenho animado aqui, tu resolve e deduz a questão. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão de número 4. De quantos modos distintos, ou seja, diferentes, né? A palavra distinto, diferentes. 6 crianças podem se organizar para brincar de roda de ciranda. Então, nós temos aqui uma roda, certo? E aí a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, objetos, né? O que são os... Opa, o professor deu barbaridade. Objetos, bucha, né? Objetos. Ainda bem que eu já passei no concurso público. Se eu fosse escrever objetos, eu não ia participar no concurso público. Que barbaridade uma coisa dessa, né, minha gente? Então, o número de objetos, ó, são 6 crianças nós temos para distribuir aqui, né? Quantas opções de distribuição nós temos, ó? Opções. Nós temos aqui para distribuir quantas possibilidades? São 6 lugares, então 6. Quando o número de objetos é igual ao número de opções, nós temos permutação. Permutação, é isso mesmo, análise combinatória, permutação. E no caso é uma permutação circular. Permutação. Análise combinatória, pessoal, a gente tem que identificar quando é permutação, quando é arranjo e quando é combinação, tá? Identificado. Agora eu já sei. Essa é uma etapa. A outra etapa é a fórmula, né? Permutação, nós temos 3 permutações. Permutação simples, permutação por repetição e permutação circular. Então, tu tem que lembrar a fórmula da permutação circular, ó. Permutação aqui no caso de 6 objetos de forma circular. A fórmula é n menos 1 fatorial. Sim, minha gente, esta é a fórmula da permutação circular. Tem que saber decor, não adianta. Banca Objetiva tem cobrado consideravelmente, essas questões são questões 2023. Banca Objetiva tem cobrado bastante análise combinatória ultimamente, ó. Não é das questões mais cobradas, não é dos conteúdos mais cobrados. Mas ela tem cobrado bastante. Então, aqui, ó, permutação circular, n menos 1 fatorial. Então, vamos lá, ó. O n é 6, então fica 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1 é 5, 5 fatorial. E agora? Tchê louco, professor, tu tá falando fatorial e colocando esse símbolo de interrogação aqui, ó, sinalzinho de interrogação. O que significa essa loucura? Olha só. Vou te explicar agora, ó. Esse símbolo aqui, ó, significa o quê? Que tu tá multiplicando o 5 por todos os números naturais menores que ele. Então, ó, tu vai multiplicar o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O zero não entra na conta, porque 0 vezes 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Mas, olha só, os matemáticos deram um jeitinho nisso, né? 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Tá? Então, aqui, se fosse o 0 fatorial, seria igual a 1. Tá? Então, isso aqui é uma definição da matemática, tá, minha gente? A matemática, de vez em quando, eles dão um jeitinho no negócio, tá? Então, tu vai multiplicar. Como tu tem 5 fatorial, ó, o fatorial significa o quê? Que tu tá multiplicando o 5 por todos os números naturais menores que ele. E isso é aquele símbolo de interrogação lá. Então, aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Portanto, de quantas maneiras as crianças podem se organizar numa brincadeira de roda? Tendo 6 crianças em 6 lugares. 120 maneiras diferentes. Então, aqui, ó, alternativa B. Não é uma situação muito fácil tu se organizar numa rodinha, né? Vá que
Dá muito trabalho, e dá mesmo. 120 maneiras diferentes de se organizar para formar uma roda, com 6 crianças, tendo 6 lugares nessa roda. Beleza, minha gente? Então, aqui nós encerramos o nosso vídeo de hoje com as questões 2023 da banca objetiva. Não te esquece, meu camarada, segue o professor no Instagram, dá o teu ok aqui, deixa o teu certinho, o teu curtir aqui no nosso vídeo e te inscreva no canal. Diz a lenda que quem assiste o vídeo do professor Iago e se inscreve no canal, passou no concurso. Partiu? Próximo vídeo.